Bom dia, César Araújo. Bom dia a todos aí presentes. Vamos lá para mais um dia, né, Rodinelli? Dá um tempo, Bora? dá um tempinho aí para os alunos do Senap entrar aí, o pessoal que está nos aguardando esse bate-papo aí semanal, né? E hoje, com certeza, vai ser um dia que a gente vai sair mais fortalecido, né? Não vamos ter nada de fragilidade aqui com a gente, vai sair todo mundo forte, todo mundo com novos aprendizados para encarar os desafios da vida, que é assim que a gente cresce, né, Rodinelli? Diante dos desafios. Perfeito. Vamos falar sobre isso hoje. Muito Vamos falar empolgado sobre isso também, hoje. viu? Vi aí o pessoal dizendo que estão empolgados aí. Também estou muito empolgado. O governador finalmente deu um sinal aí de retorno das atividades, né? E tem muitos empresários comemorando esse retorno, voltando devagarzinho. Tem outros que se anteciparam e já estão voltando também. Enfim, eu acho que ninguém mais aguentava ficar dentro de casa, né? Sem poder produzir, sem poder contribuir com a sociedade de uma forma geral. Graças a Deus, né, Eri, que estão liberando a gente. Se bem que o curso Senap só vai voltar em julho, né? Mas eu fico feliz pelos outros empresários, pelos alunos que vão poder voltar às suas atividades, seus estágios, né? Seus trabalhos, enfim. A economia tem que retornar. E eu tenho certeza, meu Rodnelli, que essa é a nossa frase, né? Eu tenho certeza que a gente vai voltar muito fortalecido depois desse grande desafio aí. Pois bem, Rodinelli, vamos lá, né? Vamos lá dar início a esse bate-papo de hoje. E o tema Bora. qual é mesmo, hein, Rodinelli? Liderança antifrágil, né? A gente trouxe aqui uma teoria bem bacana que eu confesso que a gente vai usando, né, as habilidades, os métodos, e às vezes a gente encontra a raiz disso, a gente fica mais empolgado porque sabe que está no caminho certo. Então, o Nassim Taleb, ele escreveu um livro em 2012, então o termo é bem recente, né? Antifrágil. O termo não é antigo. E até se confunde um pouco em algumas partes, mas existem diferenças com o coach, né? Mas a gente não vai entrar muito nessas diferenças aqui, porque não é o caso. O que a gente precisa entender é que tem mais a ver com a postura que eu tenho do que com qualquer ferramenta ou qualquer método, né? É mais a postura. A gente vai entender isso aqui. Então, antifrágil. A gente, antes de adentrar muito no assunto, César, a gente vai aqui tratar dessa diferença de entender o que é antifrágil. Para entender o que é antifrágil, é bom que a gente entenda o que é frágil, né? Algo que se quebra, que se deforma, que se rompe. E aí, em cima dessa linha, a gente vai trabalhar a questão do ser antifrágil, mas é importante a gente entender agora no começo que não é o contrário de ser antifrágil aqui na teoria dele, não é necessariamente o cara ser forte, ter resistência, ter força. Não se trata disso, não é passado, não é aguentar a porrada, o tranco, não é aguentar o desafio, como a gente normalmente fala, tratando de resiliência. A gente vai já só falar sobre isso. Mas, na verdade, é sair mais forte, o termo que você usou aí. Não se trata só de aguentar o tranco, mas sair ainda mais forte desse tranco, presida. Essa é a ideia principal da antifragilidade. A gente vai entender um pouco mais aqui essa diferença de resiliência e antifragilidade, para que a gente possa dar prosseguimento. Mas você já quer fazer alguma colocação em relação a esse início? Sim, com relação ao frágil, né? Eu costumo muito bater nessa tecla que o líder, ele não pode ser frágil. Tem líder que está numa ascensão, a gente viu muito isso aqui na prática, tem líder que está em uma ascensão e às vezes acontece qualquer empecilho, surge qualquer desafio no caminho dele e ele já brocha, já murcha, já perde aquela empolgação do líder, que o líder deve ter, né? Então o líder ele não pode ter ele tem que ter a consciência de que vão aparecer obstáculos, vão aparecer desafios, vão aparecer pedras no caminho que faz parte do crescimento dele, né? Faz parte do crescimento dele. Então, se você quer ser líder, tira essa fragilidade da sua liderança, porque você não pode se abalar com esses obstáculos, né? Esses obstáculos acontecem, estão assim no caminho de todos. Você tem que estar preparado para quê? Para superar eles, para saber que aquilo já faz parte, entendeu? Porque, vou repetir, tivemos boas pessoas, bons profissionais aqui com a gente,
que quando começaram a sua ascensão, que se depararam com um desafio que estava fora do seu entendimento, vamos dizer assim, o cara broxou, o cara murchou e desistiu. Não, isso não dá para mim, não. Liderar, trabalhar com pessoa, o papo é isso, ó. Trabalhar com pessoa não dá para mim, não. Não, quero não. Prefiro voltar para onde eu estava mesmo. E acaba voltando para a estaca zero. Então, o líder não tem que estar preparado para esses obstáculos. Tenho certeza que essas pessoas desistiram porque eu não entendi esse contexto, esse conceito de antifragilidade, presida. E, às vezes, quando as pessoas dizem, cara, o ser humano é muito difícil de trabalhar, eu prefiro usar a frase, o ser humano precisa se desenvolver ainda. Porque quando eu começo a afirmar isso demais, a pessoa, é difícil trabalhar com pessoas, o ser humano é difícil de trabalhar, eu vou criando um bloqueio meio que de relacionamento com as pessoas. Então, eu até sugiro às pessoas que repetem isso demais, o ser humano é difícil, o ser humano é isso, o ser humano é aquilo, de forma negativa, porque você vai meio que criando um bloqueio aí mental em relação a pessoas. E para liderar, isso é um desafio. E aí, vamos aqui entrar no contexto de resiliência e antifragilidade, né? Quando a gente fala de resiliência, ela sai do físico, né? Da física, na verdade, de materiais. Então, se você pega um clipe e puxa ele vai quebrar alguma coisa, talvez não vai ter resiliência suficiente para aguentar. Se você pega uma borracha e vai, estica e torce, provavelmente essa borracha vai voltar ao estado normal dela, né? Essa questão da resiliência veio entrando para o mundo corporativo, para a vida da gente, para que a gente pudesse superar os desafios, ou seja, passar por uma situação de estresse, mas continuar firme, né? Mesmo tendo que se reconstruir. Porém, a antifragilidade tem essa diferença que não é só aguentar, como a gente já falou, não é só aguentar o desafio, é sair mais forte dele. Fazer esse desafio, usar como uma escada para que você saia ainda mais forte, porque só voltar ao que você era antes é pouco. Então, essa teoria da antifragilidade para nós, seres humanos e lideranças, que é o que a gente trata muito aqui, é para que você entenda que não é só aguentar o tranco, mas se tornar cada vez melhor a cada desafio que você passa, né? Antifragilidade é sair melhor, se for para resumir numa frase, sair melhor. O que diferencia um líder hoje, né? Normalmente a gente fala de habilidades, as coisas específicas, que ele precisa ter, feedback, tudo. Mas você falou muito bem aí, Gazeta, ele não pode ser frágil. Claro, a gente não vai aqui falar de super-homens. Eu tenho superpoderes que eu jamais caio, eu jamais fico triste. Não existe isso. Quando a gente fala de inteligência emocional, quando a gente fala de ser firme, não é o cara que não fica triste, mas a gente precisa entender que na grande parte do tempo as pessoas querem estar perto de uma liderança que ela se sinta firme ao lado dela, que ela se sinta apoiada, né? Não é o cara que qualquer coisa ele começa a gritar com todo mundo que acabou o universo. Esse momento a gente sabe que teve com certeza comportamentos, a gente conhece pessoas que tiveram esse tipo de comportamento, porque veio um desafio, não sabe trabalhar antifragilidade e acaba perdendo relacionamentos, perdendo o negócio fechando literalmente, porque ele não sabe trabalhar essa questão. Então, as pessoas precisam sim entender que o comportamento da liderança precisa ser firme na maioria das vezes, mesmo que o mundo esteja desabando. Eu até já contei aqui num exemplo de uma série que eu assisto, que em determinado momento morreu lá uma pessoa da série, e aí o pessoal, poxa, está todo mundo triste, você não está triste? Eu disse, não, eu estou triste, eu estou mais triste do que todo mundo, mas as pessoas precisam da minha liderança. Então é aquele momento que você que está à frente do negócio, você assume e você entende que tem pessoas que dependem desse seu nível motivacional para que essas pessoas continuem acreditando no negócio, continuem acreditando na equipe, continuem acreditando na empresa e continuem acreditando que elas podem prosperar como profissionais, como seres humanos, né? A partir do momento que o líder desiste disso, ele bota a equipe dele para desistir também, presida. Isso. Voltando aqui na parte do relacionamento com as pessoas, com a decepção com as pessoas, né, que o líder sempre vai ter, eu fui até convidado para dar uma palestra lá em São Paulo ano passado, e era a minha ascensão, a ascensão do Senap, né? E como era que eu tinha planejado para fazer esse crescimento todo. E aí eu fui listando os blocos, né? Os blocos de atuação. Um deles era o planejamento, outro era como é que eu ia conseguir dinheiro para bancar aqueles projetos, o outro era como era que eu departamentalizava
o Senap para ele ter uma estrutura física. E aí eu falei, tudo isso é previsível. Tudo isso é previsível. Como você vai arrumar dinheiro é previsível. Como você vai departamentalizar a sua escola é previsível. Tudo isso é previsível. A única coisa que é imprevisível, que eu disse que era o maior desafio de todos, era encontrar as pessoas certas para acreditar no projeto e para serem, assim, digamos, lineares, né? Lineares em sua gestão. Mas eu tenho consciência, pela experiência que eu já tenho de mais de 20 anos de atuação como empresário, eu já sei que as pessoas vão ser sempre imprevisíveis. Então, eu não posso querer que o cara seja previsível, que o cara seja sempre a mesma pessoa e que ele nunca vai me decepcionar. Eu não posso. Por quê? Porque eu sei que isso é impossível. Então, eu, como líder, tenho que fazer o quê? Eu tenho que estar preparado para isso aí. Eu tenho que estar preparado para esses imprevistos, para essas traições, digamos assim, para essas quedas, né? Para essas quedas dos meus liderados. Senão, eu vou estar sempre me decepcionando e nunca vou estar crescendo. Isso aí é o ponto de vista pessoal, certo? Para você lidar com a sua equipe. Nunca ache que ele vai ser fiel para você pro resto da vida. Nunca, porque isso é impossível. Nunca foi na história da humanidade, sempre houveram traições, né? Desde a época que Adão lá traiu Deus, que é o caso mais conhecido do mundo, até hoje, sempre vai ter isso aí. Então, você como líder, esteja preparado para esses problemas, tá certo? E aí, voltando aqui, Rodinelli, o que diferencia o líder é isso, ele tem essa autoconsciência que, vai acontecer coisas imprevistas aqui, então eu tenho que estar preparado. Foi assim que a gente cresceu. Eu acho que o momento que eu mais cresci como líder foi na época que eu estava iniciando com o Senap, que era aquele momento que tu vai assim para a guerra mesmo, né? Para a guerra, é vida ou morte, E aí, quando tu consegue vencer aquelas batalhas, tu sai fortalecido. Mas isso a gente vai falar mais na frente em outro conceito que a gente vai já abordar. Perfeito. Legal você ter tocado no ponto do imprevisto, porque é importante que as pessoas entendam que a antifragilidade não é que ela é contra planejamento, né, estratégias, não é isso. É para dar com o imprevisto, né, porque imprevisto eles vão acontecer por mais que você planeje. Então, eu não preciso planejar, eu não preciso pensar nas estratégias, porque se eu for antifrágil, eu vou saber passar por tudo. Não é isso, tá? Não é contra o planejamento, mas é importante que você esteja pronto para os imprevistos. É isso que a gente precisa entender. A Patrícia acabou de colocar aqui. Legal saber que você está aqui com a gente, Patrícia. A Patrícia, psicóloga, que participou sábado comigo do Papo com o Rod, ela colocou que a gente não pode controlar o externo. É exatamente isso, a frase que resume, né? Não tem como controlar o externo. Com os fatos não planejados. Isso, perfeito. Não tem como. Algumas coisas não são planejadas, vem imprevistos aí, coisas externas que estão fora do nosso controle, né? Do nosso campo de força, que a gente cansa de dizer, e acaba nos pegando de surpresa. E aí, para a gente entender um pouco mais desse contexto, né? Deixa eu dar mais boas-vindas aqui para a Deusiane e para o Roberto, rapaz. Saudações tricolores, hein, Roberto? Que massa, meu irmão, ter você por aqui. Vamos nós. Vamos fazer uma comparação agora. A academia, né? Quando você vai para a academia, você começa a pegar 2 quilinhos lá e depois vai aumentando. O normal é que vão quebrando as fibras, né, musculares e você vai sentindo aquelas dores. E isso acontece também com as fibras emocionais. É importante que a gente comece a quebrar essas fibras emocionais para que elas possam se reconstruir e se reconstruir de forma mais forte, do jeito que os músculos acontecem, né? Eles vão quebrando, mas é normal que a gente vá se acostumando com aquele exercício, aí tem que ir aumentando, é um desafio novo. Então, desafio em cima de desafio para que o músculo vá sendo trabalhado. E aí essas fibras emocionais da gente, que a gente precisa também desafiar, também fazer com que elas fiquem fortalecidas, porque elas podem se quebrar e se reconstruir, não fugindo de desafios, né? A gente não pode deixar atrofiar os nossos músculos, para quem faz exercício aí sabe o que eu estou falando, e também não pode deixar atrofiar esses músculos emocionais, essas fibras emocionais, porque senão você não vai se acostumar a desafios, né?
e não vai sair mais fortes deles, porque o cérebro da gente ele é muito acostumado a fugir. Ele é covarde às vezes, ele gosta de guardar as energias, que ele não quer aquilo, quer aquele medo, não quer passar por aquilo, né? Então, a gente fala muito aqui de gasto de energia emocional inútil. Só para abrir um parênteses, quando a gente fala de gasto de energia emocional inútil, é não gastar com coisas que não vale a pena. Mas você precisa sim jogar as suas energias em alguma coisa, não tem como fugir disso. É só jogar as energias no que é positivo. Eu lembro bem, César, e a galera que está com a gente aí, que teve uma vez que foi feito um evento de marketing, e aí a equipe planejou 50 pessoas, receber 50 pessoas nesse evento, né, para fazer toda a estratégia lá. E no dia só foram 5. E uma das pessoas, a equipe chegou para mim e disse assim, Rodinelli, agora, cara, faltou 45 pessoas e a gente só tem 5. Disse, meu irmão, olha só, o que a gente pode fazer agora é jogar todas as nossas forças nessas 5 pessoas que estão aqui. Faltam 5 minutos para começar o evento. Esquece as 45 que não vieram. Você está jogando as forças onde não pode jogar. E aí é meio louco isso, de você querer, né, tratar de uma coisa que você não tem mais domínio sobre isso. Mas a gente, infelizmente, nós quando eu falo meio louco, a gente faz isso, né? No dia a dia a gente que reconhece é mais fácil combater. Mas quem não reconhece acha que está fazendo a coisa certa. Então não se preocupe, falta 5 minutos para começar o evento. Joga as tuas energias nas 5 pessoas que estão aqui. E aí a gente começa a treinar isso mentalmente e começa a ter sucesso. E aí, presida, a gente entrou aqui na questão da preguiça do nosso cérebro, né? Que a gente prefere acumular as energias e, pelo contrário, a gente tem que exercitar. E tem aqui uma pesquisa muito bacana que a gente trouxe, que é o 70-20-10, né? E eu queria que você tem histórias fortes sobre isso, eu queria que você entrasse nesse contexto aí. Não, eu gostei da tua analogia aí da academia, que é bem fácil de entender, né? Você vai para uma academia, quando você chega lá, tem o cara que é o bombadão, né? E tem aqueles outros que vão lá só para cumprir tabela. Eu vou para a academia, eu sei como é que funciona. Então, por que aqui existe essa diferença do cara que é bombadão e desse que é atrofiado? Porque o cara começa a sentir as dores do músculo rasgando e ele diz, não, isso aqui não dá pra mim não, eu só venho pra academia porque eu sou obrigado. Aí chega lá, 1 hora de treino, ele passa meia hora conversando, vai no banheiro, vai não sei o quê, ele vai só pra cumprir tabela. Você é um líder que vai só cumprir tabela na empresa ou você é um líder que malha todo dia? Qual é a diferença? O cara que malha, que é bombadão, ele sabe que vai ter que passar pela dor, ele sabe que só vai crescer se ele romper as fibras musculares e quando elas estão sarando, é que teu músculo cresce, entendeu? É estranho, né? Isso aí você tem que machucar, tem até uma linguagem na academia, né? Machuca que cresce, machuca que cresce. Você tem que machucar seu corpo para depois ele crescer. Então, a liderança não é diferente. Você vai ter que passar por momentos difíceis. Cara, eu lembro de um fato que o Rondinelli, que está comigo há bastante tempo, ele sabe como era. No início, eu vivia com R$20 por dia, era o meu desafio. R$20 por dia era o desafio. Por quê? Porque eu sabia que a empresa tinha que crescer. E aí teve um dia que a gente foi para a escola fazer uma divulgação na sala de aula e eu tinha uma equipe de 3 ou 4 pessoas. Comigo 5, né? Eram 4 pessoas. E aí chegou uma hora que o dinheiro era escasso, né? Não dava para pagar a comissão, tinha que esperar o dinheiro entrar para pagar a comissão para o vendedor. E aí chegou no estacionamento, tiveram 2 desses 4 que bateram o pé na hora de entrar na sala de aula assim, ó, eu só entro na sala se você me pagar a minha comissão de ontem. Meu Deus do céu, cara, tá aqui a sala, vamos divulgar, o dinheiro vai entrar, eu vou te pagar. Não, só entro se você me pagar a minha comissão. Poxa vida, como existe, né, pessoas que não enxergam amanhã. Porque era muito mais, estava vendo a situação como estava difícil. Era muito mais fácil, muito mais, digamos assim, alcançável a comissão dele se ele entrasse na sala, divulgasse, os alunos iam, pagava a matrícula, eu pagava ele. Era muito mais fácil isso acontecer do que ele bater no pé, porque ele sabia que eu não tinha o dinheiro. Entendeu? E esses tipos de acontecimentos me fizeram crescer. Se fosse outro, chegava em casa chorando e dizia assim, não, isso aqui não dá para mim, eu quero voltar a vender bolo no meio da rua, como eu fazia antes, eu não quero mais isso não, porque isso é muita covardia e tal, me fazia de vítima, e aí acabava tudo. Mas o que era que eu estava fazendo? Eu sabia que
eu precisava passar por esse processo para eu crescer, né? E outro caso também, minha esposa, quando a gente começou, minha esposa era recepcionista, era faxineira, era tudo dentro da escola. E você sabe, Ronaldo, que ela tem o maior prazer de contar essas histórias, né? Rapaz, vocês hoje são uma moleza, né, Arilene? A Arilene está aí na reunião. Verdade. Vocês hoje têm moleza, tem uma pessoa para fazer limpeza, tem uma pessoa para ir para a escola, tem uma pessoa para vender, tem uma pessoa até para fazer um cafezinho. E antigamente eu tinha que fazer tudo. Então, esses tipos de desafios fazem com que o líder cresça, né? E não tem negócio de faculdade, não tem negócio de estar conversando com A ou B. É prática mesmo, cara. É forjado ali no campo de batalha. Você é forjado, o líder é forjado no campo de batalha. E quando eu vi esse estudo, Rondinelli, eu digo, meu Deus, como tudo faz sentido, né, cara? Incrível, né? Nada novo, isso aqui não é nada meu. O cara já tinha estudado isso nos anos 60, sei lá quando. E já sabia que, poxa, para tu crescer, tu tem que pagar o preço, tu tem que sofrer, tu tem que ser derretido no fogo para poder tu mostrar teu brilho, né? E é difícil a gente colocar isso na cabeça das pessoas, porque as pessoas estão acomodadas, elas não querem sofrer, elas não querem pagar o preço. O líder de hoje não quer pagar o preço, eles querem o quê? Que simplesmente a equipe faça o que eles mandam e pronto, e tem que ser assim porque eu mandei. Não, filho, não é assim não. Por mais que você saiba que o processo é aquele, vão ter os imprevistos e você tem que estar preparado, tá certo? Porque isso vai te preparar para o passo seguinte. Perfeito. Rapaz, eu sabia que esse papo de hoje ia ser muito legal, ainda mais legal do que os outros. Vou reforçar aqui o que a gente está tratando hoje, tem algumas pessoas entrando agora, acabei de ver aqui que muita gente entrou agora, então nós estamos numa série Revigoramento Emocional para Líderes, e hoje o papo é liderança antifrágil. Então, as próximas terças-feiras também a gente vai nesse contexto, por entender que esse momento é tão importante tratar dessas emoções para nós, né, seres humanos, e para lideranças, beleza? Vamos nós. A gente, falando aqui da pesquisa, essa pesquisa, ela fala que em 1960, mais ou menos, presídio, foi quando trouxeram essa ideia da pesquisa aqui. Né? E aí vamos ser sucintos aqui, porque o tempo não é grande e específico. 10%, segundo os pesquisadores, 10% dos profissionais de alta performance, os caras que alcançam grandes resultados, os caras que alcançam grandes resultados de alto impacto, né? 10% é realizando cursos e leituras investigativas. 10% do que esses caras adquirem de potencial. 20% é através de grupos, com pessoas, questionando pessoas, aprendendo com pessoas. E 70% fazendo trabalhos difíceis de execução, de desafios. Olha só que loucura, meu irmão. Isso aqui, que quando a gente vê uma pesquisa dessa aqui, embasada com números, fatos reais, a gente fica ainda mais contente por tudo que a gente coloca e funciona e passa na vida e começa a entender que faz tudo muito sentido. Então, apenas 10% realizando cursos, né, pesquisando, 20% em grupos, por isso a importância da gente estar em grupos também, porque você vai trocando ideias, por isso que a gente criou esse grupo no WhatsApp, por isso que a gente tem alguns canais que facilitam esse trabalho em grupo, porque a gente sabe que isso tem um potencial para a sua performance como liderança, para resultados de alto impacto. E 70% aceitando os desafios e saindo mais fortes dele, presídio. Olha só, que massa, que resultado show, né, que a gente tem nesses 2010. E a gente, com esse contexto aqui frisando para vocês que todo o nosso papo aqui é sempre voltado para a liderança, para aumentar os resultados de vocês como líder, tá? Esse 70-20-10, os 10% livros de estudos, 20% com pessoas, 70% com desafio. Então não fuja de desafios. O nosso cérebro é treinado, sim, para a zona de conforto. O nome bonito, o nome é bonito, mas não vale muito a pena não. Aceite os desafios, né? Aqueles que vale a pena você jogar energia e treine os seus músculos emocionais para que você possa, quando aparecer outros desafios, você esteja treinado. É uma frase que eu dizia para mim, ainda digo durante essa pandemia, isso aqui é um treino. Sempre quando eu acordava, rapaz, eu agradecia a Deus, isso aqui é só um treino para que eu esteja mais forte nos próximos desafios. Tentando alimentar minha mente com coisas boas. E a gente vai buscando, né, alternativas, claro. Mas fugir desses desafios
não adianta. E aí eu vou trazer aqui uma outra analogia, né? Do combustível emocional, né? O seu tanque de combustível, ele precisa ser proporcional ou maior do que o seu desafio. Se você tiver uma Ferrari na sua garagem, o carro que for aí, e quiser ir, sei lá, para outro país, você não conseguir colocar combustível necessário no tanque do carro, não vai adiantar ter o melhor carro que você tiver. Então é importante entender que o combustível do seu tanque motivacional, ele precisa ser igual ou maior do que esse desafio que você tem. Senão você vai acabar se perdendo na vontade de criar algo, na vontade de alcançar algo. E para a liderança, isso é terrível. Porque quando você começa a entender que aquele desafio não dá, que você começa a desesperar, que a equipe começa a entender que você está desistindo do projeto, que você está desistindo do negócio, e aí o César sabe muito bem do que eu estou falando, porque ele tem esses desafios como empresário de sucesso durante os 18 anos de Senap. A gente sabe que aparecem vários, e você entender que esse tanque de combustível, ele precisa estar sempre cheio para você alcançar esse desafio, esse é um exercício diário, né? Não se faz isso da noite para o dia. Ronélio, como é que eu encho esse tanque? Isso aqui dá outra live, né? Para a gente tratar de encher esse tanque de motivação. Mas a gente vai tocar mais lá na frente, vou deixar o César falar um pouco sobre esse alcance de desafios, mas a gente vai falar mais lá na frente sobre uma formazinha boba, de 3 passos, bobas entre aspas, tá? Boba no escrever, na forma de escrever. Mas vou deixar o César se pronunciar aí sobre a relação do combustível emocional, desse tanque, César. O que você acha disso? O combustível, vou até ser repetitivo aqui. O combustível, o meu combustível é o propósito. É você ter algo claro pelo que lutar, entendeu? E o meu propósito hoje, cara, pode falarem, pode me criticarem, pode vir falar o que quiser, mas o meu propósito ninguém vai tirar, porque eu sei que eu tenho que ter um propósito. Qual é o meu propósito? É pegar um aluno que não tem tanta perspectiva profissional e que não sabe como se encaixar dentro do mercado, pegar esse jovem, preparar, botar desafios na mão dele, pequenos desafios, dependendo da capacidade dele, pequenos desafios, fazer com que ele vá crescendo e daqui a pouco ele está um líder, ele está assumindo. Então, meu propósito é esse. Eu acredito muito nesse empreendedorismo, porque assim como eu, que vim do interior de Juazeiro, puxando como é que dizem? Puxando uma jumenta, arrastando uma cachorra, sei lá como desse jeito aí, eu acredito que outros jovens também podem fazer isso. A gente tem muitos exemplos disso. Então, esse é meu propósito. Então, esse é meu combustível. O líder, ele tem que ter um combustível que está acima das suas vontades, acima dos seus desejos, entendeu? Não é uma coisa minha para, eu quero porque eu quero ganhar mais. Não. É para ajudar as pessoas, é para fazer com que esses jovens acreditem. E quando acontece esses casos de sucesso, esses cases de sucesso, meu Deus, você não sabe quanta felicidade eu tenho. Então, esse é meu propósito, ninguém vai tirar isso de mim. Pode vir falar, pode vir os críticos dizer que é muito menino trabalhando. Sim, eu tenho 100 pessoas trabalhando lá no Senap, para você que não sabe. 100 pessoas. Dessas 100, eu acredito que eu devo ter 5 ou 6 que não são alunos do Senap. 5% que já chegaram porque são amigos meus, como o Rondinelli, porque é competente, sei lá quanto, a Márcia, porque é minha cunhada, e um ou outro aí, mas o resto são todos ex-alunos. Vocês sabiam disso? 100 pessoas, sem se falar nas mais de 20 empresas que a gente tem parceria e essas pessoas que a gente encaminha. Então, esse é meu propósito, esse é meu combustível. Você, líder, encontre o seu combustível, meu amigo. Encontre, porque vão acontecer obstáculos, vão aparecer pessoas críticas, vão aparecer pessoas falando que você não está fazendo certo, mas você tem o foco, você tem um propósito, você tem um objetivo e nada vai lhe tirar do seu caminho. Esse tem que ser seu combustível diário. Não tem crise, não tem críticos, não tem nada. Nada vai lhe tirar do seu caminho. Quando você tem um propósito claro e um propósito que beneficia aos outros prioritariamente. Então, é esse o recado, viu, Rondinelli? Perfeito. A gente vai tocar aqui na fórmula ainda que a gente ficou de falar, e a Esté falou aqui que são jovens que estão atrás de uma carreira desde cedo, com a ajuda e motivação da instituição. Então, assim, legal essa colocação da Esté, porque eu vou pegar aqui um gancho, eu até contei essa historinha sábado, eu fui fazendo um treinamento na empresa, e eu perguntei o que faltava para as pessoas crescerem mais, e um jovem gerente do setor lá disse que faltava a empresa investir mais nele, né?
fazer mais momentos como aquele que ele estava tendo comigo lá do treinamento, porque só era, parece que em toda a história dele lá, e todos os anos que ele tinha, só tinha tido 2 treinamentos. E é incrível como nós, como profissional e como ser humano, a gente gosta sempre de jogar a culpa nas coisas, nas pessoas, nos outros. E aí, quem é que fura a fila do banco? Os outros. De quem é o menino mais danado na escola? O filho dos outros. Quem é que estaciona no local para idoso? Os outros. Quem são esses outros? São entes sobrenaturais, eu acredito que sim. Porque a gente vive é A, é B. E aí, eu não encontro crescimento quando eu começo a jogar a responsabilidade nos outros. E esse jovem lá, eu descobri depois num papo, então ele falou que não, a empresa não tem que investir mais na gente. E aí eu perguntei, e o que depende só de você, o que você pode fazer para você crescer profissionalmente? E aí ele se engasgou, disse que não tinha dinheiro para pagar, e aí eu descobri que todos os fins de semana ele gastava o tempo dele, o dinheiro dele com farras, né? E eu, quando era mais novo, eu fazia isso, estudava quase nada porque eu jogava o meu dinheiro nas farras. Então é prioridade, meu irmão. Eu não sei o que você tem culpado, onde você tem jogado essa culpa, para quem você tem jogado, mas é mais fácil eu ficar culpando a empresa por não ter tido sucesso, eu culpando a esposa, o marido, os pais, seja quem for, porque eu tiro a culpa de cima de mim e fico me auto-sabotando. E aí a pergunta que eu deixo, né? Vocês que estão aí com a gente aqui, serve para a gente também, mas onde é que você está jogando a culpa quando você deveria entender que a responsabilidade pelos resultados são seus, certo? E aí, a formulazinha que a gente está nos finalmente aqui, presida, não existe fórmula mágica para o sucesso. Não existe, não tem fórmula mágica. Porém, a gente entende que clareza, um método que funciona e motivação vai te fazer avançar. E aí, você tem clareza realmente do que você quer hoje? Eu não estou falando necessariamente de propósitos, né? Quando a gente bateu muito aqui na ideia de propósito é o que está por trás, é o que eu quero de paixão, né? Mas o que você quer para a sua vida? Se você pegar uma folhinha, se você puder fazer isso agora ou depois, não sei, mas faça o exercício. De um lado você coloca o que você não quer, o que você não quer mais para a sua vida, o que tem atrapalhado a sua vida. E aí a pergunta que eu deixo é, se você não quer, o que ainda está fazendo na sua vida esse negócio que você não quer? Mas bota na folha, escreve, né? Nada melhor do que ter clareza quando você escreve. E do outro lado você bota o que você quer para a sua vida, para você fazer um parâmetro. Depois, o que você não quer, meu irmão, sei lá, você rasga, pisa, amassa, joga fora, mas é importante que você, nesse momento, para que você trabalhe a antifragilidade, para que você seja um líder antifrágil, você tem que ter clareza do que você quer. Como você vai ser antifrágil, você não sabe o que quer. O César colocou aqui que ele tem muita clareza do que ele quer, né, com os jovens, com as pessoas, com a empresa dele, então é mais fácil, entre aspas, ele trabalhar a antifragilidade devido a essa clareza que ele tem. Então, nós temos métodos que funcionam. Depois de eu deixar tudo muito claro, nós temos métodos que funcionam no nosso treinamento, no nosso dia a dia, enfim. Você precisa encontrar o método que funciona para você. A gente pode te ajudar nisso, mas você pode também buscar conhecimento sobre isso. E a motivação, de 0 a 10, o quanto você está motivado para que você escreveu no papel agora ou o que você ainda vai escrever, o que você quer realmente para a sua vida. Né? E aí motivo mais ação. Eu preciso do motivo para que me gere uma ação. Então, clareza, método e motivação, César, acredito que seja algo que deixe isso mais compactado, que faça você avançar nos seus objetivos. Perfeito, perfeito. E como tu tinha falado mais cedo, né? Identificar o que é que está na tua vida que tu não gosta, que está te afastando daquele teu objetivo, né? O que é que tem de que tu não gosta na tua vida profissional como líder? E por que isso ainda está fazendo parte da tua vida? Por que tu não tira isso? É uma pessoa? É um comportamento? É a falta de uma habilidade? Pois vai lá e desenvolve, cara. Não deixa com que isso fique interferindo na tua vida o tempo todo, não. Tem um treinamento, né, Rondinelli, para os recém-chegados lá, que a gente sabe que, como a gente é uma instituição de ensino, profissionalizante técnica, a gente sabe que as pessoas precisam falar bem em público, né, Rondinelli? E aí a gente notou que as pessoas tinham essa dificuldade. O Rondinelli levou lá um curso lá de oratória, a gente teve uma ideia de mandar eles fazerem trabalho para apresentar para a gente lá. Eu já falei isso na live passada, né?
tinha gente que chorava, gaguejava, e meu Deus do céu, mas tremia, e a gente sabia, não, mas isso faz parte do processo. Porque a gente, quando começou a ministrar palestra, a falar em público, acontecia a mesma coisa com a gente. E a gente sabia que eles só iriam se tornar oradores se eles rompessem aquele obstáculo, né? E hoje a gente tem o prazer de dizer assim, meu Deus, a Erilene é uma delas. Como ela tá falando bem, falando até melhor do que eu, cara. Como valeu a pena aquele treinamento que a gente teve. Aquela outra pessoa lá, né, da Calcaia, né, Rondinelli, né, Erilene? Que chorava, se tremia e tudo. E depois do treinamento ela saiu fortalecida e hoje está ministrando pequenas palestras. Ou seja, cara, identifica qual é o obstáculo que está na tua vida ou que está na vida dos teus liderados e tira aquele obstáculo. Se ele não conseguir só, vai lá e ajuda. Não vão ser todos, né? Claro. Mas o que tu conseguir fazer já vai fazer a diferença na vida de uma pessoa. Se tu fizer a diferença na vida de um liderado teu, cara, tu não sabe a sensação de prazer, como é bom, como causa um bem-estar na tua vida. Se tu conseguir com um, se tu conseguir com várias pessoas. Então, identifica o obstáculo e não deixe com que aquele obstáculo permaneça na tua vida. Certo? E aí, por outro lado, Rondinelli, identifica o que é que tu quer. Tem aquele exercício que depois o Rondinelli pode até gravar um vídeo ensinando como fazer, aquele quadro dos sonhos, né? Coloca lá quais são os sonhos que tu deseja, o que é que te faz acordar todo dia, o que é que tu quer conquistar. Coloca lá no teu quadrozinho, coloque em um lugar que tu possa ver ele frequentemente, que com certeza os japoneses usam muito bem esse exercício. Que uma hora ou outra, se tu tiver movendo tuas ações para conquistar aquilo, uma hora ou outra tu vai acabar conquistando. Entendeu? Então, tira o que não te leva para frente, o que está te travando e visualiza o que tu quer conquistar. Que isso aí vai fazer toda a diferença. O universo, como o Elton estava me dizendo ontem, o universo vai conspirar a teu favor e tu vai acabar conquistando essas coisas, tá bom? Agora, se tu é um crítico, se tu é um cara que é ranzinza, que só quer falar mal dos outros, sabe o que é que tu vai atrair? Essas coisas para a tua vida. Entendeu? Se isso está fazendo parte da tua vida, tira isso, cara. Senão, tu não vai crescer, tu não vai passar para um outro nível. Tu vai só propagar amargura, rancor, raiva, ranzinza com os outros. E isso aí não vai te fazer bem. Nem como líder, nem como liderado, nem como pai, nem como filho, nem como amigo, nem como nada. Nenhuma das tuas áreas tu pode ser um crítico, aquele cara que só fala mal dos outros. Procura fazer o bem para alguém e tu vai se sentir melhor. Beleza? Perfeito, Presida. A gente, estamos aqui nos finalmente, vou fazer um breve resumo. Gente, eu tô aqui hoje no meu perfil, só para deixar claro para vocês, nas terças era no meu CDT, mas hoje eu estou no meu, provavelmente as lives ficarão no meu perfil. A gente faz todo o trabalho de divulgação de vídeos, de outras fontes lá no perfil do CDT, mas só para alinhar aqui com vocês, tá? E para quem não conhece ainda, o CDT é uma empresa criada com toda a experiência que a gente teve no Senap aí, a empresa minha e do César, nós somos sócios no CDT, para quem está aqui pela primeira vez. Então, muito focada em gerar estágios, né, vagas de estágio e treinamentos corporativos para as empresas, focando em liderança, em finanças, enfim, em gestão. E aí, vamos fazer um resumozinho rápido aqui, faltam 7 minutos. A gente falou de resiliência e de fragilidade, você entender que resiliência, né, é quando o material ele volta ao estado normal, consegue passar por uma situação de pressão, de estresse, mas volta ao normal. E antifragilidade é passar pelo desafio melhor. Não é só voltar ao normal, não é só aguentar o tranco, não é só aguentar a porrada. É ficar melhor do que você já era. Tá? Antifragilidade se encaixa mais nesse contexto. A gente falou da academia, das fibras, existem os músculos, né, do corpo que a gente precisa trabalhar para não atrofiar. Então, existem os músculos emocionais, as fibras emocionais, mentais que você precisa trabalhar para não deixar atrofiada. Não é fugir, não adianta fugir de desafios, guardar energias, não. É jogar as energias onde deve ser jogado e encarar esses desafios para que você saia melhor deles. Falamos da pesquisa, 70-20-10, né? De toda a sua performance profissional, 10% é com livros e estudos, pesquisas que você faz, 20% com grupos, com pessoas, 70% com os desafios que você encara, que você sai melhor deles.
o combustível emocional, o seu tanque emocional tem que ser igual ou maior do que o seu desafio. Enche esse tanque emocional todos os dias. E falamos da fórmula, que é clareza, método e motivação. Tem que estar claro para você, anota o que você quer, bota no papel isso, escolha um método que vai te fazer funcionar, a gente tem vários, acompanha a gente aí para você escolher o seu e trabalhe a sua motivação para que você continue alcançando resultados. Beleza? E aí, finalmente aqui, presida, eu vou só reforçar o grupo do WhatsApp, reforço mais uma vez, esse grupo não é para ser apenas mais um grupo, o link está aí no perfil, você entre, que você entenda que lá dentro não vai ser apenas mais um grupo, vai ser um grupo que a gente vai fazer de tudo para contribuir na sua vida, e esse grupo ele vai ter privilégios que outros canais nossos não têm. Porém, eu faço aqui uma ressalva, se você entende que liderança é importante para você, que faz parte do teu crescimento profissional, é fundamental, e você está disposto a aprender mais, a se abrir para o aprendizado, a participar, a se dedicar, esse é o grupo certo. Se não, se você for só passeio, não adianta. Ixi, Rogério, como você foi forte? Eu preciso ser forte nesse momento. Se você está disposto a crescer profissionalmente, é o lugar certo. Tem a Patrícia lá, que é psicóloga parceira minha, parceira nossa, o César está no grupo, eu estou no grupo, tem alguns outros profissionais, eu acho que o Hilário entrou aí, então a gente vai entregar ferramentas para vocês, compartilhar com vocês, que a gente possa trocar aprendizado, sempre focado no resultado de alto impacto. Então se você se sente essa pessoa disposta a crescer profissionalmente, esse grupo é para você. César, considerações finais? Não é isso aí, acessar lá o grupo, né, porque a gente está preparando um material lá top para te dar de presente, viu? Mais um presente, viu? Vamos te dar de presente um material top, era até segredo, tô meio emocionado hoje, né? Vou revelar aqui, tem um material top que o Rondinelli está com uns 3 meses trabalhando nele aí, para entregar gratuitamente para você que estiver lá dentro do grupo VIP, tá bom? Mas aí, por que o Rondinelli está dizendo assim, ó, os parasitas pode sair tudo, só fica quem quer realmente, porque o material é bom, o material é top, vai levar a tua liderança para outro nível. Tu vai ter outra visão, tu já consegue compreender aqui como é a nossa pegada de liderança, né? Então, se tu quiser levar a tua liderança para um próximo nível, cara, esse material que o Rondinelli está preparando vai te ajudar muito. E agora assim, a gente só vai dar oportunidade para quem realmente quer, para quem realmente está comprometido com sua equipe, com a sua carreira e com o seu crescimento profissional e pessoal. Beleza? Muito obrigado aí pela participação de todos, viu? Mais um prazer, mais uma semana. Foi uma honra participar, Rondinelli, com você, com todos aí. E a gente está aqui para ajudar e para crescermos juntos, porque eu tenho certeza absoluta que a gente vai sair muito mais forte dessa situação. Com certeza. Forte abraço e uma excelente semana aí para todos. É isso, antifragilidade. Bora! Se deseja algo intensamente, esgota as possibilidades. Abraço!